gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do capítulo de estudantes da SPE, o FRJ. Eu sou a Gabriela, eu sou atualmente secretária no capítulo e a gente está aqui para conversar brevemente, a gente vai conversar um pouco sobre um tema que está super em alta atualmente, que é a saúde mental, né? A saúde mental em tempos de pandemia. Para isso, a gente está aqui, a gente conta com a presença do Diogo Curioli. O Diogo ele é mestre em psicologia na área de concentração da cognição social pela Universidade Católica de Petrópolis. Ele é psicólogo e licenciado em psicologia pela Estácio. Possui licenciatura plena em filosofia e é professor concursado, atualmente designado para a função de professor orientador educacional. Aí, atualmente, também ele atua como palestrante nas áreas de gestão, educação e áreas afins, tanto para empresas quanto para escolas. Antes da gente dar início à nossa live, Diogo, eu quero falar um pouco sobre... projetos super interessantes que o capítulo está tendo agora. O primeiro em relação ao nosso plano de fidelidade, que passou um vídeo rapidinho aí no início, que a gente começa com basicamente um esquema de pontuação. Para você que é fã número 1 do capítulo, você pode no final concorrer a um prêmio, participando nas nossas lives, comentando. Vai ter também uma palavra-chave também ao longo da live, você anota a palavra-chave, isso também vai valer como pontuação para o plano de fidelidade. E além disso também a gente está com um novo projeto social, que é o projeto social da Fraternidade Sem Fronteiras, sucedendo o projeto social do Basquete Cruzado. A Fraternidade Sem Fronteiras, que vai estar aí no QR Code para caso... É uma organização super confiável, muito legal. A gente está aqui com o QR Code aqui, cantinho, para caso você queira fazer uma doação, alguma coisa assim, uma contribuição, vai estar aqui o QR Code ao longo da live. Vem na sua tela, é bem simples. E aí a Fraternidade Sem Fronteiras, atualmente, ela está com uma campanha de doação de cestas básicas e ela pretende erradicar tanto a extrema pobreza como a fome no mundo, focada principalmente no Brasil e no continente africano, tá? Então, é uma organização muito conhecida, muito respeitada. Vocês podem dar uma pesquisada. Eles têm rede social, tem Instagram. É só dar uma olhada ali bem tranquila, tá? Mas eu acho que é isso. Eu vou dar agora a oportunidade do Diogo falar um pouco para a gente se apresentar e começar a nossa live. Sejam todos bem-vindos e espero que todos aproveitem. Maravilha. Gabriela, muito obrigado. Boa noite para você, boa noite para todos que estão nos recebendo agora nos seus devices, na sua residência, alguns também no trabalho. Obrigado pela recepção. Quero agradecer também a gentileza e a amizade do Pedro e do Vinícius, que compõem essa equipe que está por detrás de todo esse webinar. Ao mesmo tempo que eu também saúdo a todo o capítulo estudantil SPE no FRJ, que está integrado com a Sociedade de Engenheiros de Petróleo. Respeitosamente quero enviar a minha saudação para a professora Juliana Baiuco, que tem uma participação elementar nesse capítulo, e hoje nós vamos falar sobre saúde mental em tempos de pandemia. Realmente é um período que faz-se necessário tratar com mais cuidado as temáticas acerca da saúde mental, não que a pandemia seja um momento propício para isso. Sempre foi necessário falar de saúde mental. Em pandemia, esse problema fica mais à flor da pele e com maior necessidade de ser falado. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para poder esclarecer sobre essa temática que hoje é um bem. Hoje é um bem que uma pessoa pode ter, tanto um bem que pode se transformar em um bem de trabalho, como isso pode se transformar em um bem útil para a vida social. Então, hoje eu gostaria de falar com vocês e conversar com vocês sobre essa questão da saúde mental em nossos tempos de pandemia. Nós vamos agora para o segundo slide, Pedro. Se você puder passar aí para mim o segundo slide.
Vamos começar com uma pergunta um pouco complexa, que hoje se faz necessário repetir e nos questionarmos criticamente sobre o que seria saúde mental. Já não é fácil a definição sobre o que é saúde física, que dirá o que seria saúde mental. A Organização Mundial da Saúde tenta definir saúde, em termos gerais, como um bem-estar físico, psíquico e social, e aí eu digo biopsicossocial, como a base para poder uma pessoa dizer que está saudável. E nesse ponto da Organização Mundial de Saúde, em termos de ser uma pessoa saudável, um dos componentes da definição de ser alguém saudável é ter a saúde mental, que durante tantos anos da nossa história foi associada como algo que deveria de ser obrigatório para todo mundo e, de repente, até não ser falado quando alguém pudesse sofrer de falta de saúde mental. Isso foi colocado como um tabu, mas hoje surge como uma necessidade, conforme eu já havia dito, uma necessidade, inclusive, como um bem a ser explorado e bem explorado por cada um de nós. Nesse sentido, eu recorro a Freud, que é o autor no qual eu baseio a minha clínica em psicologia. Eu recorro a Freud para tentar explicar para a gente o que seria, então, saúde mental. Pois bem, Freud define saúde mental a partir do progresso da psicoterapia. Pedro, passa a animação aí para aparecer, por gentileza, os dois quadrinhos. Nesse segundo quadrinho vai aparecer, então, uma definição que Freud coloca no livro Análise Interminável e Interminável, de 1937. Esse é o momento que Freud fala sobre o que seria saúde. Até então, a psicologia estava somente empenhada em dizer o que era doença. E Freud rompe com os padrões de normalidade quando ele fala, ele define o que vem a ser saúde. E aí, nessa referência que eu trouxe para vocês, Freud diz que saúde é a capacidade de amar e de trabalhar. Por quê? Porque é típico da doença mental, e aí eu diria, em termos freudianos, típico da neurose, fazer com que a pessoa deixe de amar e deixe de trabalhar. Pedro, chama aqui para mim, por favor. Deixa só aqui na tela para eu explicar como é que seria essa questão de amar e trabalhar. O que Freud traz de muito específico para a saúde mental, e aí eu já quero começar a fazer essa correlação, é que a primeira coisa quando uma pessoa adoece é ela deixar de amar ou ela deixar de trabalhar. Muitas das vezes, no início da afecção das doenças nervosas ou das doenças de saúde mental, normalmente ela incapacita o sujeito de fazer uma ou outra, e depois isso se torna mais profundo, fazendo com que o sujeito perca a habilidade de ambas as coisas, perca a sua visão de utilidade acerca da autopreservação e acerca da sua utilidade para o outro. Ele perde a sua capacidade de construir a sua autopreservação, de construir uma nova cultura, um trabalho, ou construir algo para o outro. Então, saúde mental é a característica daquele que consegue trabalhar e amar, sem que nós deixemos de trabalhar por amor e nem deixemos de amar por trabalhar. Então é importante a gente entender que, por vezes, até uma pessoa, ao trabalhar muito, deixar de amar, já quero avisar que isso é o início do estabelecimento de uma falta de saúde mental. Quem trabalha muito e ama pouco não tem a homeostase das duas capacidades humanas de produção para si e para o outro. Da mesma forma, aquele que ama muito e não consegue trabalhar, aquele que ama muito e não consegue estudar. Eu coloco trabalhar aqui como uma condição de produção
um pouco distante, aliás, é bem distante da produção capitalista de dinheiro, de empregabilidade. Eu coloco aqui um trabalho acerca de transformar os objetos e transformar a nossa natureza em volta. E aí é bem fácil você entender, por exemplo, a falta de saúde mental quando nós pegamos o exemplo dos deprimidos, que eles dizem serem capacitados de sentir alguma coisa por alguém, de amar alguém, assim como eles se narram incapazes de levantar da cama para fazer qualquer coisa. Desde varrer a casa, que é um trabalho, até fazer uma elaboração mais profunda de um conteúdo mental. Então, saúde mental é a capacidade ampliada de podermos amar e trabalhar, e isso em equilíbrio sem que um impeça o outro. Então, quando nós estamos falando do processo de pandemia, quando nós falamos sobre saúde mental na pandemia, necessariamente nós estamos falando sobre como estaria a saúde mental, ou seja, o seu estado de amar e trabalhar dentro desse tempo de pandemia. Então, olha como é que é simples a gente entender algo tão complexo que é a saúde mental em termos freudianos. Você está conseguindo amar em tempo de pandemia? Você está conseguindo trabalhar em tempo de pandemia? E que, sinceramente, é o que a gente mais ouve, né? É o que nós mais ouvimos nas redes sociais, né? Aumento de brigas dentro de casa, aumento até de divórcios, de separações e tal, e pessoas estressadas com o trabalho. Então, de fato, a pandemia mexe exatamente com essas duas condições da saúde do ser humano. Saúde mental, que é amar e trabalhar. Mas aí, a gente se questiona, o que é que mudou? Vamos lá no slide, Pedro. Lá no slide, tem uma pergunta que muitos fazem para mim, né? E o que está acontecendo conosco, então, com a nossa saúde mental, nessa pandemia? A minha resposta é nada. Não está acontecendo nada. E eu não estou sendo irônico. O que eu estou querendo dizer é que o que está acontecendo é apenas um desnudar daquilo que de verdade já trazíamos. A pandemia nos trouxe a característica, nos trouxe à tona aquilo que nós somos, tal como nós somos. Eu penso ser interessante citar alguns memes, porque ou nós falamos tragédias ou nós falamos comédia, né? E, inclusive, tanto na tragédia quanto nas comédias, nós falamos a verdade. Os memes falam algumas verdades interessantes, né? A pandemia não necessariamente fez as pessoas colocarem as máscaras. Na verdade, a pandemia tirou a máscara de muita gente. O que isso quer dizer? Quer dizer que não mudou nada em nós. Isso só se colocou em voga. Isso só se colocou em desnudo. E aí eu até coloco aqui para vocês um livro muito interessante, que se tornou até um filme. E aí tem tanto o livro aí no slide, como tem também uma foto do filme de Fernando Sabino, que se chama O Homem Nu. Que angústia é essa que nós sentimos ao estarmos desnudos? Então, eu digo que quando a pandemia se apresentou à psique dos seres humanos, se apresentou a nós, ela trouxe para a gente um desnudar de quem nós somos. E exigiu de nós uma capacidade de reelaborar, e com muito trabalho, então eu digo perlaborar, ele nos fez laborar, ter trabalho em nos dizer para si próprios, né? Nos dizer quem sou eu, quem eu sou, para onde vou, qual é o meu objetivo, qual é a minha missão. Então, vamos colocar-nos diante do nosso próprio eu, nu, sem mentiras, sem ter fugas. É o que tem acontecido. Dentro das casas, antes as pessoas poderiam sair. Né? Assim, as pessoas dentro de casa, saíam para trabalhar, voltavam. E agora não, as pessoas trabalham dentro de casa, então são obrigadas a conviver, são obrigadas a se mostrar o tempo todo como é,
são obrigadas a fazer com que coisas que às vezes são distantes agora fiquem próximas, e aí nós somos convocados a ser quem nós somos. O interessante é que essa pandemia, ela não foi a única a nos desnudar. Troca o slide aí, por favor. Nós tivemos 3 desnudamentos, né? O primeiro desnudamento foi com Copérnico, quando nós descobrimos que nós não éramos mais o centro do universo, a Terra não é o centro do universo, logo, os habitantes da Terra não são o centro da criação, nós somos apenas mais uma criação de todas as criações, se é que é possível só esse termo ser usado, mas nós somos uma espécie tal como todas as outras. Copérnico, então, faz uma ferida narcísica nessa humanidade. Depois nós temos a ferida narcísica que Darwin faz em nós, que nós não somos uma criatura perfeita, criada por Deus e pronta. Ao contrário, nós somos criaturas que somos irmãos de outras dentro de uma mesma filogênese, e nós temos também um comprometimento no processo de evolução. Então nós não nascemos tal como nós nos vemos, nós temos um longo passado onde os nossos pares mudaram. E a terceira ferida narcísica foi o Freud, quando ele nos mostrou que nós não somos aquilo que nós pensamos que somos. Nós somos muito mais profundos, nós somos aquilo tal como nos ignoramos também. Ou seja, nós não somos senhores dos nossos próprios pensamentos e senhores do nosso próprio comportamento. Nós somos também fortemente influenciados, e talvez até mais influenciados, pelo nosso inconsciente, aquilo que nós ignoramos de quem nós somos. Então foram 3 feridas narcísicas que eu diria que desde o tempo de Freud nunca mais foi mexida. E a humanidade foi crescendo, chegamos a mais de 7 bilhões, e os nossos recursos foram sendo cada vez mais usados, enfim. Nós chegamos a um panorama tal que a pandemia nos faz agora ter a 4ª grande ferida narcísica. A pandemia nos faz ter um choque com a nossa realidade. Então, não estamos mais nem nos braços de Darwin, nem nos braços de Copérnico, nem nos braços de Freud. Troca de slide aí, Pedro, faz favor. Nós agora tivemos uma nova ferida narcísica. A nossa ferida narcísica agora diz respeito à onipotência que nós tínhamos, a onipotência da humanidade. O ser humano foi colocado como onipotente, tudo podia. Eu acho interessante que algumas pessoas até falavam: eu posso não ter dinheiro, mas se eu tenho crédito. O ter crédito é onipotência. Os seres humanos achavam que poderiam comprar tudo, comprar até recursos que seriam naturais. O ser humano começou a perceber-se como alguém que controla a vida, como alguém que prolonga a vida. E não foi bem assim. Um pequeno vírus, algo que nem é visto pelo próprio olho do ser humano onipotente, começou a colocar em xeque a saúde desse ser humano. E trouxe junto consigo, esse vírus trouxe junto consigo um questionamento importante sobre o que seria a doença. E psicologicamente podemos dizer que doença é o prenúncio da morte. Então, diante de toda aquela doença, de todo esse cenário de possível infectados, o que acontece com a nossa mente? É a pergunta que faz ao profissional de saúde mental como um psicólogo. O que acontece com a nossa mente, meus amigos, é que nós somos agora convidados a ficar face a face com a morte, com a finitude, coisa que nós, há um tempo atrás, não acreditávamos ser possível encontrar com a morte. O desejo da intermitência da morte foi um desejo escrito por José Saramago.
Sempre foi desejoso ao ser humano enganar a morte. E quando o ser humano, então, pós-moderno, dono de bens, de recursos naturais, o ser humano, então, possuidor das ciências, ele achava que podia trazer intermitência para a morte e não trouxe. E a doença é o mensageiro de que nós podemos morrer. Então, o que acontece com o ser humano? Acontece que o ser humano, diante da pandemia, teme a morte, o inimigo eterno da humanidade. Por que é o inimigo eterno? Porque lá nós não podemos ter ciência. É o lugar que nós não conhecemos. E como natureza, o ser humano tende a temer aquilo que desconhece. Nesse sentido, dados da Fiocruz, e aí passa aí para mim, Pedro, por favor. Dados da Fiocruz diz que diante da pandemia, diante desse recado que a morte traz diante da doença, diante dessa limitação, a Fiocruz acredita que um terço, se não um terço, a metade da população pode vir a sofrer alguma manifestação psicopatológica decorrente da pandemia. Volta para mim aqui, Pedro. Me coloca na tela aqui. O que eu estou querendo dizer é que a Fiocruz espera que esse recado da morte oriunda da doença, essa fragilidade da humanidade, desse corte narcísico, desse quarto corte narcísico que a humanidade sofre, há de manifestar psicopatologias que já eram do ser humano, que já pertencia ao ser humano, e que agora, exponenciada por esse risco, traz em si a possibilidade de aumentar as manifestações psicopatológicas. Então, o que é esperado aqui no Brasil, e esses dados é retirado de um curso que a própria Fiocruz, junto com o Ministério da Saúde, trouxe para os profissionais da saúde mental, o que se espera é que, se não um terço, a metade da população venha necessitar de alguma forma de intervenção psicológica. O que eu estou querendo dizer, é importante a gente colocar aqui, é que todos nós, em alguma medida, temos alguma manifestação de alguma psicopatologia. Todos nós temos. Até para nos mantermos saudáveis, é necessário um pouco de loucura. E quem inventou isso não fui eu, infelizmente, né? Quem dera que tivesse sido eu. Quem inventou isso foi Blaise Pascal. Que se nós não tivéssemos uma loucura, inventaríamos uma para não ficarmos loucos. Então, Pascal diz que em algum determinado tamanho, nós manifestamos psicopatologias que Freud chama de cotidianas, normais. Porém, o que a Fiocruz espera é que a metade, de fato, tenha apresentações de psicopatologias que necessitem de intervenção psicológica. Agora, o que cabe a nós aqui, e eu posso dizer a nós universitários, porque eu me coloco aqui, pois não larguei a academia, na minha condição de professor, de professor acadêmico, de pesquisador, eu digo, o que cabe a nós aqui, universitários, é ter o esclarecimento e levar ao esclarecimento de que quanto mais cedo tratamos das nossas psicopatologias, das nossas dores que ficam oriundas do aparelho mental, do aparelho psíquico, maior é a nossa economia, inclusive. Existem dados que dizem que R$1 que hoje a gente economiza, daqui a 3 anos significaria 1.000. Hoje nós temos estudos americanos de uma coisa chamada PsyCap, que são os bens mentais que uma pessoa pode ter, e esses bens mentais serão hoje privilegiados, e daqui para frente mais ainda, serão privilegiados em contratações, em seleções. Esse PsyCap, um deles diz respeito à nossa saúde mental e à nossa resiliência. Quanto mais a nossa capacidade de se reinventar, mais saúde mental, maior será o nosso valor também. Olha que coisa interessante.
Nessa medida, cuidar de saúde mental já deixou a crença de ser um luxo. Hoje se dá conta de que saúde mental é investimento, principalmente na elucidação de que, se tratarmos de início das nossas dores, evitaremos com certeza problemas futuros maiores e talvez mais caros. Certa vez, gostaria de compartilhar com vocês aqui, eu conversando com uma pessoa, ela me disse assim: ora, a minha mãe tinha 5 filhos e eu era um desses 5 filhos. E nenhum desses 5 filhos precisou de psicólogo. Olha que coisa interessante. Primeiro que é muito fácil nós ouvirmos isso, porque a pessoa em questão, ela tem um pouco mais de 50 anos. E a psicologia no Brasil, ela também é uma jovem senhora. A psicologia no Brasil tem um pouco mais de 65 anos. Ou seja, pessoas que contam dessa idade não conseguiram, inclusive, encontrar psicólogos formados. É uma jovem senhora, tal como hoje nós temos algumas outras áreas do saber que são cadeiras acadêmicas. Mas a psicologia, então, para ser aqui reconhecida no Brasil como ciência profissão, é jovem. De fato, essa mãe não conhecia psicologia e certamente não tinha acesso ao psicólogo. E ele me questionou isso: olha, minha mãe não precisou criando os 5. E aí eu intervi na fala dessa pessoa e disse: pois é. E é por isso que hoje precisa de psicólogos, porque antes, pessoas que tinham 5 filhos não conseguem dar conta, diferente do que acontece contigo que só tem um e não consegue dar conta. Então, os paradigmas sociais mudaram, as condições sociais mudaram, de modo que hoje saúde mental não é algo tão simples de ser alcançado como antes, e hoje é algo que é considerado com preciosidade. Mas o que aconteceu com a pandemia, então, com esse cenário pandêmico, que propiciou que nós ficássemos sem amar, tivéssemos o nosso amar prejudicado e tivéssemos o nosso trabalho prejudicado? O que foi prejudicado, então, com a pandemia? O que nos foi tirado, então, que nos ajudava a viver sob essa pressão que eu estava falando, né? Essa pressão que até então não me transformava em uma pessoa doente ou me adoecia, talvez esse seja um eufemismo melhor, o que me colocava nessa condição de saudável e que agora, com a pandemia, me colocou numa condição de adoecido? Passa aí, Pedro. O que aconteceu é que ficou prejudicado entre nós, por exemplo, a nossa rede socioafetiva. Então, quando nós tínhamos os nossos pares que afetivamente nos davam uma rede de apoio, hoje essa rede de apoio caiu. Essa rede socioafetiva, por exemplo, eu destaco as terceirizações. Hoje, se você parar para perceber, todas as nossas terceirizações caíram. E isso desesperou o ser humano. Isso desesperou o ser humano no trabalho e no amor. Quer ver só? Antes, muitos terceirizavam seus filhos. Tínhamos babá, tínhamos a escola dava educação, a escola dava limite, a escola descansava algumas pessoas, hoje não. Hoje, por exemplo, a escola não terceiriza mais isso. As escolas que não pararam, por exemplo, nos fizeram agora nos tornar responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem. O que antes a escola forçava ao aluno estudar, hoje, se a gente não forçar, então, quer dizer, estava terceirizado. Então, a nossa rede de apoio diminuiu. A rede de apoio, por exemplo, tirou o encontro do bar. A rede de apoio, por exemplo, de encontro com os amigos. O relax, a resenha.
Vou dar um exemplo para os jovens universitários aqui presentes, como que é relaxante, reconfortante descer de uma aula difícil, complexa. Então, como eu estou falando para engenheiros aqui, de repente, uma aula de cálculo diferencial. Eu tenho aqui alguns colegas de psicologia, de repente, uma aula de psicanálise, que falou justamente que tocou justamente numa neurose, ou de uma aula de filosofia. Não tem coisa mais reconfortante do que você encontrar o seu amigo que fala a mesma coisa. Ih, também não entendi nada. Também estou boiando. Vamos aqui nos consolar tomando um suco. O suco que os universitários gostam de tomar, por exemplo. Então, isso acabou. De sair dessa angústia e rir com os colegas depois da aula. Hoje, a pessoa acaba uma aula virtualizada e fica sozinha. Ou então a pessoa segue angustiada com alguma outra tarefa do trabalho, sai de uma reunião, não pode sair, por exemplo, para poder falar do chefe. Ele só recolhe, desliga o computador e vai encontrar com a família. Não tem mais esse rito de passagem, cheguei em casa, tudo mudou. Aquela referência de que deixe o seu trabalho fora da sua casa, acabou. Acabou. O banheiro entrou dentro de casa. Hoje o trabalho está sentado no centro da sua casa, está dentro da sua casa, acabou. E com todo aquilo que é proveniente aí. Então, nessa necessidade de se distanciar dessa rede socioafetiva, esses ritos acabaram, esses momentos de desopilação terminou. E ainda trouxe uma outra questão. Trouxe o risco de nos tornarmos responsáveis e, quiçá, culpados de infectar uma outra pessoa. Talvez esse seja hoje um dos maiores problemas que eu uso na clínica. Hoje na clínica. Principalmente aos profissionais de saúde mental e profissionais de saúde que estão cuidando do Covid. Será que eu estou contaminando a minha família? Será que eu trarei morte às pessoas que eu amo? Ser portador da morte é algo bizarro para a nossa psique. Mas é o que está aí desde tudo. Será que é possível? Pois bem, diante desse panorama, dessa falta, dessa angústia, eu digo para você que o que poderia nos ajudar hoje seria, por exemplo, termos uma sensação de confiança na gestão da saúde e uma confiança nos protocolos de biossegurança. Isso nos ajudaria muito. Porém, fica aqui a minha dimensão também de protesto, o quanto que nós ainda sofreríamos de saúde mental por falta, inclusive, dessa falta de sensação de confiança e pela falta de protocolos que nós temos até hoje. Isso só piora a questão da angústia que nós sentimos. Nota para mim, Pedro. O que eu gostaria de sinalizar para todos vocês que hoje nos acompanham aqui nesse webinar é que, sim, muitos já tinham depressão, já tinham ansiedade e pioraram. Assim como o que eu venho trazer para vocês é que muitos já tinham a possibilidade de deprimir-se, a possibilidade de tornarem-se ansiosos em nível patológico, e que a pandemia hoje tornou isso maior. Então, o que é importante, e como novidade eu trago para vocês na qualidade de psicanalista, o que eu trago para você hoje, é que a angústia é que é experimentada com maior intensidade e dimensão dessa pandemia.
O que a pandemia nos toca exatamente é na angústia. Hoje temos pessoas em casa angustiadas. Elas não estão só deprimidas, elas não estão só ansiosas, elas estão angustiadas. Por quê? Porque a angústia é o momento exato que eu percebo conscientemente que o meu eu está sofrendo o risco de ser dilacerado. E esse eu está sob risco de ser dilacerado pela doença, dilacerado pela minha morte, dilacerado pela morte de uma pessoa que eu amo. E ao dilacerar ele ou a mim mesmo, eu me vejo angustiado. O que a gente precisa perceber hoje, quanto se eu estou saudável ou não, é o nível dessa angústia existencial e se essa angústia ainda me possibilita trabalhar e amar sem prejuízos. Porque se isso não é possível, faz-se necessário a intervenção de um profissional. Então, diante de um cenário onde os angustiados é o comum, onde ser angustiado é o normal, num cenário onde estar sofrendo diante de uma angústia é normal, a questão de que se eu preciso ajudar, pedir ajuda ou não, ser ajudado ou não, ajudar ou não alguém, é a medida da dor que essa angústia traz. Se essa angústia está se dimensionando para minha capacidade de amar, minha capacidade de trabalhar. Então, o que hoje precisamos ter em mente é a dimensão da angústia, e não somente as doenças que são colocadas no CID, mas a nossa saúde mental. É necessário parar e perceber, e aqui eu trago, até contrariamente às minhas normas, minha ética quanto psicanalista, é perceber se durante o meu dia eu consigo realizar itens importantes do meu dia a dia. Quais são esses itens importantes? São 4. Trabalhar, amar, que é lazer, espiritualidade e estudar. Se você conseguir cumprir esses 4 itens, trabalhar, amar, estudar e se espiritualizar, você vai conseguir manter-se um pouco mais afastado da angústia. Não vai entrar nesse ralo que a angústia proporciona. E por fim, eu quero deixar aqui uma atenção especial para todos os colegas que são meus colegas de produção científica e acadêmica. Não deixem de estudar. Mas, professor, a universidade não está tendo aula. Enquanto estamos tendo aula, nós não estudamos. Isso é fato. Nós estudamos depois da aula. Você está limitado na sua aula, mas isso não quer dizer que você está limitado no seu estudo. Não deixe de estudar. Porque não deixe de produzir. Porque uma coisa é certa. Eu trago comigo também uma porção de empresário. E um diferencial vai ser a minha observação do currículo de alguém quando eu perguntar: o que você fez em 2020? Se a pessoa falar que ela só lavou a mão, eu vou ficar preocupado. Eu só usei álcool em gel, eu vou ficar preocupado. Mas se uma pessoa disser: olha, eu passei muito álcool em gel, mas estudei, produzi artigos, fiz webinar, estava presente, aí eu digo: essa pessoa pode estar comigo no tempo de reerguer a pandemia. Se reerguer da pandemia, porque essa pessoa tem algo que é mais importante que a inteligência. Tem criatividade. Isso é estado de estudo. Acabou. O conteúdo acabou. Hoje, os criativos terão mais chances.
que você está fazendo com o seu tempo de estar parado? Estar parado é uma escolha. Deixar de ter aula é deixar de ter aula. Deixar de produzir e estudar é outra coisa totalmente diferente. É produzir, é trabalhar e é amar. E com isso eu gostaria de encerrar minha fala, deixando aí um último slide com os meus contatos. Então, eu peço aí para o Pedro colocar aí os meus contatos. Eu tenho o meu canal no YouTube, o Twitter, o Facebook, o Instagram, todos eles, pessoal, é Diogo Bonioli. Isso aí é uma das vantagens de ter um nome diferenciado. Todos eles é /Diogo Bonioli. Então você me encontra no Twitter, você me encontra no Instagram, você me encontra no YouTube, só digitando meu sobrenome. Curte lá, segue, aciona o sininho. O site do Instituto de Saúde Mental, que é onde eu trabalho, eu tenho o prazer de ser o criador, tá aí também, meu e-mail. E aqui tem o telefone, que é o WhatsApp do consultório, porque, infelizmente, saúde mental não pede licença. Então, o consultório funciona à distância para os atendimentos online, que eu confesso que tinha um pouco de preconceito, e que esse preconceito agora foi ao chão, porque os efeitos são visíveis e a necessidade nos faz ser criativos. Inclusive, toda resistência agora é convidada a ser revista como uma forma de manter-se vivo e útil para o novo mercado de trabalho que vai ser surgindo e vai reclamar o espaço da saúde mental como um bem precioso desse novo mercado de trabalho. Muito obrigado a todos vocês aqui que participaram. Gabriela, é contigo aí. Olá. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Então, acho que agora a gente pode abrir um espaço para perguntas. Vocês podem se sentir à vontade para perguntar o que quiser sobre o tema, sobre alguma coisa que vocês queiram uma explicação. Só mandar aqui no chat que eu espero vocês mandarem. A gente pode começar só com uma pergunta que foi feita há um tempo, pela Jaque Acioli, né? Ela perguntou, então, boa noite, se oriente e mestre Diogo. Então, tudo que estamos passando em relação às psicopatologias são coisas que já estavam com a gente, ganhando força com a pandemia. Então, Diogo, se você puder explicar um pouco em relação a esse ponto, acho que seria interessante para a gente. Sim, eu parto de um princípio epistemológico da psicanálise. Na psicanálise nós temos uma afirmativa, que é a base da nossa teoria, que é o determinismo psíquico. O que quer dizer esse determinismo psíquico? A forma com que nós nos estruturamos, ela vai fazer com que o nosso comportamento ao longo da nossa vida tenha uma base a partir dessa estrutura que nós fizemos. Então, sim, nesse tempo de pandemia, é muito comum encontrarmos pessoas que desenvolvem uma melancolia porque já havia uma estrutura melancólica sendo suportada pela cultura, inclusive, pelos ritos que eu comentei. Ou existia uma ansiedade que até então ela era passível de ser convivida das formas que nós tínhamos de lidar com elas. Só que agora nós fomos limitados, fomos colocados dentro de uma casa e cerzidos dessas inúmeras formas sociais que são criadas para que nós pudéssemos nos aliviar. Acho interessante, aqui abrir um parêntese, que Freud, no Mal-Estar da Civilização, que é um livro maravilhoso, recomendo para todos, não precisa ser da área da psicologia para entender esse livro, inclusive recomendo aos estudantes de petróleo, aos estudantes de engenharia de nível geral, que leiam esse livro e entendam o quanto que a cultura, a civilização, coloca-nos um peso que nos repele do nosso estado natural. E essa própria civilização que cria os seus mecanismos para nos aliviar. E é desses
condicionamento melancólico agora já não tem mais esse amortecedor. Não tem mais esse engano. Agora está ali. E ele vai se haver diante disso com muito mais força, porque agora tem a angústia da morte. Então, sim, muitos do que sofrem hoje problemas com a pandemia, isso já vem de marcas anteriores, que agora fez do impossível tornar-se insuportável. Exatamente isso. Antes era possível viver, agora está insuportável. Fala, Gabriela, eu acho que... Opa, eita. Chegou a ligação bem... Só um minutinho. Nós tivemos aqui um problema técnico, né? Mas já vamos voltar aqui com a Gabriela. Pronto. Perdão, gente. Acho que são falhas técnicas que aí vem ligação, vem não sei o quê na hora. É sempre as piores horas possíveis, né? Mas a gente está de volta. Uma próxima pergunta da Jaque Vasconcelos. Aí ela pergunta, então, uma pergunta rapidinha, que então, boa noite, né? Então, a angústia é um gatilho para a depressão? Então, o processo da depressão, ela é um processo independente do processo da angústia, né? O processo da depressão nós chamamos de melancolia. Inclusive, eu prefiro chamar a depressão de melancolia, concordando com Freud, porque o próprio termo depressão, ele não caracteriza perfeitamente dentro de uma cadeia semântica o que de fato ele é. Mas quando eu chamo melancolia de melancolia, eu consigo fazer uma cadeia semântica mais lógica e, a partir disso, inclusive, ser mais eficiente nas minhas intervenções. Haja visto que se eu chamar depressão só porque o humor deprimiu, ora, várias coisas me deprimem o humor, como uma tristeza, como a TPM, por exemplo, das mulheres. Isso não quer dizer que eu me deprimi. Foi uma depressão de humor, sim, mas não uma doença tão como uma melancolia. O que eu venho afirmando não é que a melancolia traz a depressão. O que eu venho dizer é que a melancolia já estava naquele sujeito, isso é, um estado de luto O que é a melancolia? É o estado de luto que compromete a autoestima, no qual o sujeito percebe o seu eu descaracterizado, sem cor, sem brilho. Isso é melancolia. O que eu quero dizer é que a angústia faz um gatilho, um eclodir daquilo que ainda estava suportável. A angústia diante da destruição do eu pela pandemia forma um gatilho. Mas eu não posso dizer que toda melancolia é provocada pela angústia. Mas hoje a angústia que a possibilidade da morte nos coloca hiperpotencializa, e aí eu fiz um pleonasmo para a gente entender bem, né? Ele potencializa ao máximo aquilo que já havia em mim. Então, eu diria que as nossas defesas mentais já estavam rebaixadas. Eu diria que a nossa imunidade mental, comparando assim, já estavam rebaixadas. E aí vem a pandemia com a angústia e coloca isso à tona. Como se fosse a gota d'água nesse copo. Mas já havia um copo cheio. Aí a gente pode partir então para a próxima pergunta, que vem aqui, se orienta, né? Foi quem fez a pergunta. Se ter saúde mental é um ato de se amar, como um analista desenvolve isso no SET? Bem, toda análise, diz Freud, é um ato de amor. Por que é um ato de amor? Porque é um se devolver a si próprio. Principalmente nessa nossa cultura pelo capital,
O que se coloca muito em questão é quanto que a pessoa vale. Inclusive, recomendo um filme que fala sobre isso, que se chama Quanto Vale ou é por Quilo, né? É muito interessante. E isso coloca a gente numa condição de que alguém me usa e me paga por isso. Isso é um arrebatamento da condição que nós vivemos em família. O arrebatamento de uma condição de uma pessoa que ocupava um lugar de amor incondicional e que agora vai entrar numa vida social de que eu não tenho amor nenhum, afetividade nenhuma, você é só um produto, um número. Isso acontece na escola também, né? Você passa a ter uma condição de número que vai ter que produzir um número, que é a sua nota. Uma relação de desumanidade. Aliás, eu prefiro até pontuar aqui dizendo que essa relação de desumanidade nos colocou hoje nessa condição precária diante da nossa saúde. Mas, fazendo aqui, colocando de lado essa visão um pouco ideológica, eu digo que o processo terapêutico da aceitação, inclusive da própria fala, daquilo que o sujeito pode falar sobre si e desejar sobre si, é o maior ato de amor a si mesmo. O que eu acho interessante e perturbador é o que eu falo para o meu paciente quando ele diz: nossa, como é difícil falar isso para você. Aí eu digo: olha, partindo do princípio de que eu não vou te julgar, o que é difícil não é você falar isso para mim, é você se ouvir falando isso. E isso é terapêutico. As pessoas não conseguem se olhar no espelho. Tem gente que quando vai passar no espelho dá aquela ajeitada assim. Isso é o reflexo da selfie. A selfie é uma maravilha porque eu posso me corrigir. As pessoas odeiam tirar foto porque o outro está tirando uma foto que o outro tem a imagem que eu não quero parecer. Entendem isso? Então eu não quero dar para o outro o poder de escolher qual a imagem que eu quero aparecer. Então não, eu tenho que dar só selfie que eu posso me controlar. Então a terapia é o momento que eu posso me desafiar e dizer para o outro aquilo que eu sou, me amar por aquilo que eu falo, mesmo que isso seja uma limitação, e não encontrar ali o julgamento. Isso já é um exercício de amar a si próprio. O lugar da terapia psicanalítica é um lugar que vai ao contrário da lógica mundana, da lógica capitalista. Inclusive, isso é muito interessante, diga-se de passagem, que é extremamente libertador. Na clínica psicanalítica, o tempo não é dinheiro. O tempo não é dinheiro, isso daqui, né? O relógio de pulso não é dinheiro. E o que se fala não é produto. Isso é uma lógica totalmente diferente. Por isso, dentro da clínica, ao entrar na clínica psicanalítica, isso já é um encontro de amar-se. Porque você não é visto como um número. Eu não estou ali para tornar alguém útil. E existem clínicas psicológicas que fazem isso, né? Devolver a pessoa a sua funcionalidade. O psicanalista não está ali para dar funcionalidade a ninguém. O psicanalista está ali para fazer com que a pessoa se ame novamente, principalmente. Fazendo se apropriar do próprio discurso, que a lógica do capital, puro capital, me faz desvencilhar. E aí eu não estou criticando a lógica do capital, estou criticando a lógica do puro capital, do capitalismo selvagem. Então eu devolvo à pessoa o seu nome, devolvo à pessoa o seu discurso. O discurso que se faz quando a pessoa fala assim, não, porque sabe como é que é? Isso é muito engraçado. É engraçado porque isso é trágico também, né? Uma paciente mulher fala assim, não, porque você sabe, né? Nós que somos mães, aí eu falo, não, quem é nós? Porque eu não sou mãe. Mas a pessoa se terceiriza com o outro. Ela não tem coragem, inclusive, potentemente, de falar assim, a minha versão de mãe. Então diz nós porque se coloca como sujeito.
E isso já foi de uma crueldade gigante durante todo o período histórico e da onipotência. E hoje, nesse isolamento, não temos mais um nós, agora é só eu. E o eu que precisa ser sustentado aí nesse impossível. Espero ter respondido. Bom, aí eu só queria só fazer uma perguntinha, até agora a gente tem mais umas 2 perguntinhas. Aí, tudo bem para você, Diogo, se a gente ultrapassar um pouquinho as 8 horas? Tudo bem, a gente pode encerrar nessas 2 novas perguntas aí. Ah, tá show, então. Então a gente tem mais uma pergunta da Jaque Acioli, que é, mestre, você poderia aprofundar essa questão da angústia? Quais os sentimentos que envolvem? Sim. A angústia, nós não avaliamos a angústia, nós na psicanálise não avaliamos a angústia em termos de sentimentos e nem em termos de emoções. Porque a emoção e o sentimento, ele é um afeto decorrente dos conteúdos inconscientes. Né? A angústia, nós avaliamos ela numa outra manifestação, uma outra forma afetiva. Quando que nós podemos perceber a angústia, e daí talvez seja mais interessante para o Firmo falar. Eu vou dar um exemplo para que a gente possa compreender a definição de angústia. Porque senão também, se eu ficar na definição, vai ficar acadêmico demais e perder os objetivos. A angústia, ela está no seguinte. Primeiro, caso normal. Eu vou fazer uma prova que eu estudei e eu estou ansioso pelo resultado da prova. Isso é uma ansiedade natural. Ok? Agora, eu estou ansioso com todos os sintomas como se eu fosse fazer prova. Mas não tem prova. Eu estou ansioso como se eu tivesse um risco iminente de acontecer, um perigo iminente de me arrebatar. Mas não tem nada. Então, nós localizamos a angústia no lugar de uma ansiedade que eu não sei qual é o objeto. Então, quando eu sei qual é o objeto que está incidindo sobre mim, eu digo que eu estou ansioso. Agora, quando esse mesmo sintoma de angústia, de ansiedade aparece, esse sentimento de ansiedade aparece, mas não sei o porquê, eu digo que eu estou angustiado. Então, a angústia é um afeto que designa a desintegração da consciência diante de um conteúdo inconsciente que reclama pela sua revelação. Então, existe algum risco ali que está iminente. A pessoa percebe. Isso é o que nós chamamos de crise de ansiedade ou ataque de pânico. Que só mudou de nome há pouco tempo. Cabe lembrar isso, que foi o Rivotril que mudou o nome para a síndrome do pânico. Antes, síndrome do pânico era chamado de neurose de angústia. Ou seja, quando a angústia estava no auge, eu tinha uma neurose de angústia, que é o que hoje chamamos de síndrome do pânico. Então a pessoa sente-se como vai morrer, a morte chegando, desintegração. Por quê? Porque algo naquele cenário lembrou a sua afetividade, lembrou inconscientemente de um conteúdo que reclama ser visualizado, reclama o seu lugar na consciência. E que, como é insuportável, ele desorienta o sujeito. É isso, espero ter conseguido explicar o que seria a angústia. Pedro está me dando feedback, porque o Pedro aparece para mim e fala assim, meu para me dar um feedback. Valeu, Pedrão. Pedro, como é que tá o slide aí, Pedro? Tá nos contatos, já, Pedro? Beleza. Vamos lá. Última pergunta, Gabriela? Isso. Até agora a gente recebeu mais uma pergunta, que é da Denise Lima. Os elementos que causam a angústia podem ser recalcados? Assim, o elemento que causa angústia é o conteúdo recalcado. O que nós chamamos de conteúdo recalcado? É aquilo que um dia nós não conseguimos tolerar na nossa consciência
e preferimos fingir que aquilo não existia. Então, esse conteúdo que nós interpretamos como insuportável à consciência, nós o relegamos ao inconsciente e fazemos com que ele fique lá calado, sendo vigiado pelo nosso sensor, pela nossa educação. Então, coisas do tipo o desejo da morte dos pais, por exemplo, ele fica ali no inconsciente. Um desejo de realização de alguma coisa que foi proibida pela educação, como, por exemplo, alguma coisa a ver com sexo, né, com sexualidade não, mas com sexo, ele fica no nível do inconsciente. E ali ele reclama o seu espaço quando se vê suscitado por um possível objeto de realização desse desejo que ficou recalcado. Então, a angústia, ela é um sintoma desse recalcado que quer ser colocado. Só que o sensor, né, o nosso superego, que nós chamamos, o nosso super-eu, ele diz lá, olha, vamos fazer aqui uma desorientação, chama a angústia para que essa pessoa saia daqui imediatamente, porque senão esse conteúdo vai querer ser realizado. E ele não pode ser realizado. Essas perguntas são em alto nível, hein, Gabriela? Foi. Parabéns aí para a galera que está participando. Super legal. Perguntas muito boas. Boas mesmo. Acho que depois de um papo cabeça desse, assim, né? Maravilha. Mas eu acho que é compensador, né? Eu vejo isso como compensador, é uma resposta à altura de que as pessoas de fato não estão só passando, elas estão participando, absorvendo desse conteúdo, isso é muito legal. Eu aproveito para agradecer a todas as pessoas que fizeram perguntas e não fizeram perguntas, que estão contribuindo, porque quando visualiza, quando curte, quando comenta, isso faz com que as pessoas que estão nos bastidores e estão promovendo isso também se sintam motivados a permanecer e a oferecer cada vez mais conteúdos de nível parecido com os que nos são telespectadores nesse momento. Ah, sim, com certeza. Eu acho que esse papo foi muito legal, a gente investigou assim, mais a fundo nessa questão da saúde mental, né, da psicanálise. E eu acho que eu espero ter sido uma experiência muito bacana para todos os presentes aqui. Eu acho que a gente já pode encerrar a nossa conversa, né? Acho que a gente já teve a gente já foi enviada também a palavra-chave ali no chat, a gente já teve a nossa oportunidade de perguntas, e acho que aqui a gente pode encerrar. Eu espero que vocês tenham gostado. Diogo também pode se despedir assim, se você quiser agora. Certo. Eu quero agradecer a todos que contribuíram com a Fraternidade Sem Fronteiras, que estão fazendo aí a divulgação também do canal do capítulo estudantil, SPE da UFRJ. Quero agradecer o empenho do Pedro, da Gabriela e do Vinícius aí nessa divulgação de conteúdo. É uma atitude extremamente nobre. Temos uma divulgação de conteúdo à altura da academia, quando a academia está nesse momento de estar fechada, se resguardando. E quero agradecer também à professora Juliana Baiuco, que nos orienta e nos acolhe, né, nesse momento e nesse webinar. Gostaria de reiterar para que todos possam me seguir aí nas redes sociais. Na semana que vem, inclusive, eu começo uma programação sobre a República de Platão, que eu vou fazer os comentários sobre os escritos de Platão de modo didático, mas com comentários do nosso dia a dia, sobre o estado da nossa República e sobre a República que foi pensada por Platão. Então, muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência e a todos da equipe técnica também. Boa noite a todos. Obrigada pela sua participação. Aí, gente, se seguem ele também nas redes sociais, né?
passado aí, mas segue a gente também, a gente tem o nosso canal no YouTube, que a gente está com várias lives, a gente está promovendo muito conteúdo, aí se inscreve no nosso canal do YouTube, segue a gente nas redes sociais, a gente está em todas as redes sociais praticamente, segue a gente lá, deixa o seu like aqui se você tiver gostado, caso se você não tiver gostado, dá um feedback pra gente também, a gente super aceita. Aí, para dar uma finalizada, eu vou anunciar o próximo webinar, nossa próxima live, que vai ser nessa sexta-feira, às 18 horas, em parceria com o capítulo da SPE da UF, Universidade Federal Fluminense. E a gente vai falar um pouco sobre sustentabilidade em tempos de pandemia. A gente vai ter 3 convidados, né? 2 convidados e uma moderadora, né? A moderadora é a Marina, ela é do projeto Vou Te Contar Uma História. E os convidados são, respectivamente, a Lilian, né, que é do projeto Meu Lixo, Minha Responsabilidade, e o Alessandro, que faz parte da Eco Casa Silvestre. Vai ser uma live muito legal. Acompanhe a gente nas redes sociais, que vocês vão ficar por dentro de tudo. Agora a gente vai passar um vídeo falando do nosso novo projeto social, que eu falei no início, Fraternidade Sem Fronteiras. E eu acho que é isso, basicamente. Espero que vocês tenham gostado e obrigada pela participação.